Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 4 de setembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado e ex-deputado federal constituinte Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, do PPS, o Partido Popular Socialista, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Propina de bingo na região chega a R$ 714 mil. Na Folha de São Paulo, Câmara aprova proposta que extingue voto secreto. No Estadão, após livrar Dona Dom, Câmara aprova fim do voto secreto. No site do Santa Portal, rapaz de 23 anos é preso acusado de matar jovem em Itanhaém. No site do Boc News, projeto é entregue aos prefeitos de Santos e Guarujá. No G1 Santos e região, suspeito de matar jovem degolada em Itanhaém é preso. E no portal da UOL, Brasil é o grande alvo dos Estados Unidos, diz jornalista que expôs espionagem. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e o meio político nacional e todo o país aguardam com muita expectativa a decisão, o posicionamento da Câmara Federal com relação aos 4 deputados mensaleiros condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Resta saber o que vai acontecer com relação aos mandatos de José Genuíno, João Paulo Cunha, Pedro Henri e Valdemar da Costa Neto, os mensaleiros que foram condenados pelo Supremo. 3 deles em regime semiaberto e um deles, João Paulo Cunha, em regime fechado. Este vai fazer companhia ao ainda deputado Natan Donadon, que cumpre pena na penitenciária da Papuda, condenado a 13 anos por desvio de dinheiro público e formação de quadrilha. Quanto aos demais, poderão, se não forem cassados, exercerem os seus mandatos durante o dia e pernoitando à noite na cadeia. Aliás, vai ser muito interessante com relação ao deputado José Genuíno, que é um dos integrantes da mais importante comissão da Câmara Federal, a Comissão de Constituição e Justiça. Durante o dia, ele vai exarar pareceres, vai participar de votações importantes, inclusive constitucionais, e à noite vai pernoitar, vai dormir na cadeia. Durma-se com um barulho desse. Só no Brasil uma coisa dessa é imaginável. Mais do que isso, é possível de acontecer. No programa de hoje nós vamos tratar de temas como esse, entre outros temas políticos, como a reforma política que está em andamento, as eleições gerais do ano que vem, com o nosso convidado, o ex-deputado federal, deputado constituinte Del Bosco Amaral. Mas tudo isso assim que a Paula informar a previsão do tempo para hoje e o movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão do tempo para esta quarta-feira é de chuva durante todo o dia e aquele friozinho. A temperatura varia entre 15 e 20 graus em Santos e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. A chuva deixa o trânsito lento nas estradas que servem o sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x5. As pistas norte da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vai sentido São Paulo. E as pistas sul da Anchieta Imigrantes opera sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico.
8h11 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV, nesta quarta-feira, dia 4 de setembro. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o ex-deputado federal, o advogado Del Bosco Amaral. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrados. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília. Há 50 anos, orgulho de gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Nossa Senhora do Monte Serra na Santa Cecília TV, neste domingo, a partir das 9 da manhã, ao vivo. Cobertura completa, exclusivo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 4 de setembro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o advogado e ex-deputado federal, deputado constituinte Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, do PPS, o Partido Popular Socialista, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje. Paulo. Chico, o projeto do túnel submerso que liga Santos e Guarujá está pronto e foi apresentado ontem. Um estudo de impacto ambiental foi entregue nesta terça-feira pelo governador Geraldo Alckmin aos prefeitos das duas cidades. O encontro foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O túnel terá 762 metros. A travessia pode levar um pouco mais de 1 minuto, ligando o bairro do Macuco a Vicente de Carvalho. O projeto ainda prevê espaço exclusivo para pedestres e ciclistas. As obras devem começar em julho do ano que vem. O projeto está orçado em mais de 2 bilhões de reais. Chico. Pois é, aí está a animação que todos nós vimos. A animação está bonita, com ciclovia, enfim, espaço para o VLT. É o túnel ligando as duas margens, túnel saindo aqui de Outeirinhos e indo até o distrito de Vicente de Carvalho, na margem esquerda do Porto de Santos. Deputado Del Bosco, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Como é que o senhor vê esse projeto do túnel? Enfim, será que sai mesmo do papel agora? Pelo que eu vi agora, e ouvindo o governador Alckmin há dias atrás, eu tenho a impressão que esta vez é para valer. Porque há anos atrás, quando estávamos ainda, eu e você, Lascala, no governo justo, eu como deputado federal e você na assessoria de imprensa, como secretário de imprensa, né? Sim. O Justo já falava desse túnel como se fosse coisa feita. Realmente, esse túnel tem a marca das mãos do Justo em todos os seus quilômetros e em todos esses minutos de travessia. Eu só espero que esse túnel depois, em termos de manutenção, seja algo que não venha a falhar, porque é uma obra eu diria, de dimensão internacional. Sim. E eu tenho a impressão de que nós devemos nos cuidar muito em relação à Mata Atlântica, do outro lado do estuário, para saber se o túnel não vai ser o começo do fim
da Mata Atlântica, em termos de aproveitamento de áreas hoje reservadas somente para as finalidades ambientais que representa a Mata Atlântica. Eu tenho muito medo. Eu comecei a ver notícias há dias atrás de que precisamos aproveitar mais os espaços. Os que falaram há dias atrás sobre aproveitar mais os espaços, que o meio ambiente é danoso para o desenvolvimento urbano da região, eles não lembram que ontem foi publicado que em Londres um prédio de 34 andares vem causando, só com os reflexos nos vidros, graves danos ambientais e até físicos às pessoas na capital inglesa. Então, essa história de torres de 100 e tantos metros, 200 metros, eu tenho a impressão que tudo isto pode entrar por esse túnel adentro. E nós temos do lado de lá um paliteiro também, que, aliás, esta cidade se tornou, nos últimos anos, um paliteiro. Eu sei que vão dizer que eu sou da turma do não, mas digo não mesmo a tudo que afetar o meio ambiente. E eu estou vendo uma campanha, parece que bem urdida, bem tramada, num aproveitamento tipo ecologistas, fora, defensores do verde, fora. Não, eu tenho a impressão que este túnel precisamos ficar de olho nele para que ele não se torne a passagem, para os que querem tanto espaço assim, quando nós já estamos dando trombadas na rua em virtude do grande aglomerado de pessoas nas nossas cidades. Esta é a minha impressão, mas de toda forma esse túnel é absolutamente necessário. Talvez seja a obra do século. Obra que já Prestes Maia já havia pensado há mais de 50 anos. Humberto Salub. Bom dia, deputado, bom dia, Chico. Um prazer mais uma vez estar aqui. Realmente eu acho que é uma expectativa, pelo menos no ano passado foi a maquete da ponte. Que era uma eleição, ponte, uma solução ponte, agora é uma solução túnel. O governador Serra esteve aqui, inaugurou a maquete e ficou por aquilo mesmo. Esperamos que agora realmente, agora é a animação. Vamos ver se anima com a animação, o pessoal se anima realmente e consegue concluir uma obra realmente que foi idealizada pelo Prestes Maia, na época, que foi sugerida pelo Prestes Maia, e foi muito defendida pelo ex-prefeito Oswaldo Justo. Aliás, ele era considerado até meio visionário. O pessoal via assim como motivo até de chacota, tal, de dar uma ideia que ele deu na época. E realmente é uma necessidade hoje da região. Infelizmente, o deputado Del Bosco ele colocou uma questão realmente relevante, e o IBGE agora comprovou que a gente teve um processo de desenvolvimento em que as pessoas saíram do campo e vieram para as cidades. Vivemos hoje grandes aglomerados urbanos, e os aglomerados urbanos realmente trazem problemas, porque junta muita gente e os problemas aumentam. Imaginar que nós, na década de 70, na Copa do Mundo de 70, cantávamos a música 90 milhões de ação, hoje e nós somos 200 milhões. 200 milhões. Então, houve um crescimento desproporcional e com uma política que concentrou as pessoas nas cidades, e hoje as cidades vivem grandes problemas que têm que ser solucionados. Espero que realmente dessa vez saia. Acho que é um projeto que já existe em várias partes do mundo, experiências realizadas em várias partes do mundo. Creio que tem tecnologia para isso, e espero que realmente dessa vez essa ligação seja feita para que essas cidades possam se unir e cabe muitos transtornos que são causados pela balsa. E uma ligação importante econômica, afinal temos o maior porto da América do Sul, o maior porto do hemisfério sul, da América Latina, do hemisfério sul, e portanto a necessidade de ligar as duas margens pelo estuário. Agora, nesse sentido, deputado Del Bosco, falávamos em animação. O que está muito animado ultimamente é a Câmara Federal, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, de alguma maneira interferindo em decisões da Câmara. Eu queria questioná-lo a respeito de como é que o senhor está vendo esse panorama, enfim, de deputados, no caso do deputado Natan Donadon, preso, que cumpre pena na penitenciária da Papuda e continua deputado, quer dizer, foi livrado, o seu mandato, a Câmara, afinal de contas, acabou permitindo que ele continuasse com o mandato. E temos agora os 4 mensaleiros, que logo esses mandatos estarão sendo examinados pela Câmara Federal. O que o senhor imagina, qual é a expectativa que o senhor tem em relação a todo esse imbróglio, deputado? Bem, o deputado Henrique Alves, o presidente da Câmara, ontem disse, textualmente,
de que foi o maior desserviço que prestaram nos últimos anos à Câmara dos Deputados e, consequentemente, afetando o Congresso Nacional e os políticos como um todo, porque a generalização é a arte número 1 dos que gostam de acompanhar a política, e generalizam pelo bem e pelo mal todos. Ficam encantados com uma facilidade tremenda e desencantados, generalizando também com a mesma facilidade. E o Henrique Alves ontem disse que foi realmente uma das mais graves, um dos mais graves atos, falhos praticados pelos deputados, pelos ausentes e pelos Sim. que votaram contra a cassação. Mas sem julgar pessoas, eu gostaria de dizer o seguinte: talvez o que nós devêssemos, no episódio da Câmara, aproveitar é estender a investigação sobre mensalinhos ou mensalões para o Brasil todo. O homem público, na minha opinião, ele deveria, não é anualmente, fazer a declaração de seus bens. Ele devia ter os seus bens, já que hoje honestidade não passou a ser uma virtude natural e passou a ser uma virtude necessária, Sim. ter todos os meses ou trimestralmente um balancete, como faz qualquer... O povo é o beneficiário ou a vítima quando a grande firma do governo falha. Sim. Então, trimestralmente, todos envolvidos na coisa pública deveriam ter em aberto as suas contas para que todos saibam como é possível, com o menos, comprar o mais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu tenho a impressão que nós não devemos também ficar inertes em face do estrelismo de algumas figuras envolvidas nesse episódio. E são comuns as rusgas públicas, um péssimo exemplo de convivência do presidente do Supremo Tribunal com alguns membros do próprio tribunal. E não sou eu que digo isso, são os jornais, são as televisões. Eu tenho a impressão que nós deveríamos, deste episódio da Câmara, tomar medidas definitivas nos níveis municipal, estadual e federal. Para cada eleitor que deu o seu voto a alguém, acompanhar o trabalho desse alguém. Porque um dos grandes males de tudo isso acontecer é realmente o sujeito votar, o cidadão ou a cidadã votam e depois não acompanham o que está fazendo o seu preferido nas urnas, na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, ou no cargo executivo. Então esta é a minha opinião, que é um momento histórico para o Brasil, dependendo do aproveitamento que nós dermos do resultado deste momento histórico. A lição que poderemos tirar desse episódio. Humberto Chalub. Deputado, o senhor participou da elaboração da Constituição, né? Foi promulgada em 88, aí já se foram mais de 30 anos dessa Carta Magna. E o que o senhor considera que foi aprovado à época, foi consagrado um direito, por exemplo, o sistema político vigente? O que o senhor considera que à época se pensava de alguma forma, quando foi se votar, quando foi se aprovada a Constituição, e o senhor vê hoje que foi um equívoco, o senhor vê que poderia ser reformado? Só que a Constituição que está vigindo hoje, ela está plenamente enquadrada aos anseios da população? O que o senhor modificaria hoje na Constituição? Bem, em primeiro lugar, esse ditado que todos são iguais perante a lei. Isso é verdade, a não ser que a gente acrescentasse. Na época tentamos acrescentar, mas o grupo a Constituição foi elaborada por um grupo minoritário, porque os votos em geral eram de lideranças. E esses grupos minoritários sofriam pressões. Então, por exemplo, todos são iguais perante a lei, salvo diferenças econômicas, sociais e culturais. Os meus filhos ou os meus netos, quando forem tentar entrar numa universidade, eles têm recursos para um cursinho, para os cursinhos mais avançados que existem. O filho de um operário, de um doqueiro, tem esse mesmo recurso? Não. Então, todos não são iguais perante os concursos do país, porque os que têm menos não podem
logicamente, concorrer em igualdade de condições pelo fator da isonomia, não podem concorrer com aqueles que têm mais. Saúde pública. Os planos de saúde, quem não tiver hoje plano de saúde está mais ou menos morto. E eu posso dizer isso porque vivemos em família agora há pouco tempo, momentos muito difíceis, com talvez a figura mais notável da família, que era minha mulher. E tivemos, então, ingresso, sempre tivemos dentro de hospitais. Eu daqui mesmo, hoje vou sair para ir aqui a uma casa de saúde aqui da região, visitar 2 amigos meus, um com plano de saúde e outro que está pelo SUS. Os tratamentos são absolutamente diferentes, então todos não são iguais perante a lei, não. E continuamos assim e vamos continuar muito tempo, enquanto não forem verificadas as diferenças sociais, econômicas e culturais. Agora, em relação à questão do regime político, que a Constituição ela consagrou a ideia de que é da valorização dos partidos. Então, o que se pretendeu é que a pessoa que, na verdade, se elege, no caso dos votos proporcionais, se elege, na verdade, o partido. E o que o senhor considera hoje? Que, na prática, o que aconteceu foi justamente ao contrário, que se elege a pessoa, né? A população hoje, ela encara a eleição normalmente na figura do candidato, ela não vê na figura do candidato que ele representa um programa de partido, ele não representa uma ideia partidária. E a Constituição, ela consagrou. Só acha que isso, na época, essa valorização, hoje já é um processo que precisa ser revisto? Eu acho que deveria ser revisto, sim. E há pouco, no in-off aqui da conversa do amanhecer, estávamos falando sobre essas candidaturas avulsas que estão alguns defendendo, inclusive... Aliás, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, as pesquisas até o colocam bem situado numa pesquisa presidencial, mas ele desde que uma candidatura avulsa, não seria por qualquer partido, né? Interessante. Veja bem, com dificuldades ou sem dificuldades, os Estados Unidos é considerado um país considerado uma das maiores potências. E lá o cidadão inscreve-se e pode ser candidato avulso. Sim. Eu não sou contra a candidatura avulsa e acho que os partidos têm que passar por uma seríssima reformulação. Eu acho que dever-se-ia, neste momento, nós deveríamos ir ver o que os partidos representam hoje na vida nacional. E vamos ver que eles representam, na maioria dos exemplos, digamos, um péssimo comportamento, porque não tem em jogo, não tem explícito qual é o seu programa, quais são as coisas que devem ser feitas ou não devem ser feitas pelos seus filiados. Então, o partido político no Brasil deve ser o primeiro ato agora é a reformulação da política nesse país. Os partidos como estão são propriedades que muitas vezes andam só debaixo do braço das pessoas, em cadernos, e a época das eleições corre para um lado ou para outro, sem qualquer ideologia, sem saber realmente para onde o filiado não pode influir no momento da eleição. Ele influi porque ele é um dos 491 mil mínimos signatários para a criação do partido. Sim. Mas ele não pode influir para onde o partido deve correr. Se o partido quiser correr para as tendências do partido nazista do Adolf Hitler, ele não pode fazer nada, a não ser se desfiliar do partido. E ele se desfiliando, ficando somente os dirigentes do partido com o partido lá no Tribunal Superior Eleitoral, o partido continua existindo, sim. Quando o partido devia ser do filiado e não do seu titular. E o que vale hoje a moeda de troca, deputado, acaba sendo o tempo de televisão que cada um dos partidos tem. E que são tempo esse que é negociado à época das eleições. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar falando sobre política, sobre reforma política que anda tramitando pelo Congresso Nacional. Voltamos já. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui.
Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 24ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 11 de setembro, das 9 às 16 horas e das 19 às 21. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 4 de setembro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o advogado e ex-deputado federal, deputado constituinte Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, do PPS, o Partido Popular Socialista, e o colega jornalista, professor Humberto Salub. Deputado, nós estamos falando sobre reforma política, enfim, mudanças na Constituição no bloco anterior. Eu queria lhe perguntar o seguinte: que reforma política o senhor, com toda a sua experiência, com toda a sua trajetória como parlamentar, enfim, que reforma política o senhor sonha, o senhor idealizaria como a melhor para o Brasil? Em primeiro lugar, que os partidos tivessem, não para a sua fundação, mas para o exercício das funções partidárias, tivesse uma votação mínima em, como diz, em 5 estados ou X do país. Sim. Não é possível partido sem voto, só com tempo de televisão. E os partidos hoje não representam mais os anseios daqueles que trabalharam pelas suas constituições. Nós vimos esse episódio do Mensalão. O episódio do Mensalão nada mais é do que o resultado de uma das coisas mais vis da política atual brasileira, que é a tal chamada base de sustentabilidade do governo. Por que base de sustentabilidade? Não é do governo. O governo é o povo. Então, hoje em dia, o sujeito é da base ou contra a base? Não. Ou contra o governo. O cidadão pode votar com o governo nas coisas boas e votar contra o governo nas coisas que dessirvam o povo. Sim. Então, desta forma, eu acho que a mudança política passa muito mais pelo eleitor do que pelo político. Inegavelmente, os eleitores não estão interessados em acompanhar a trajetória política dos eleitos. A gente vê isso em lugares. Estão falando hoje foi um grande homem público, não há dúvida. O Zé Genuíno, isso já disse o ministro do Supremo, foi um combatente do tempo da ditadura, combatente mesmo de ouvir as balas passando junto ao ouvido, um homem até descobrir os malfeitos, um homem de grande honra. Mas, no entanto, o Zé Genuíno hoje está na situação de, conforme disse o Lascala, de ter que, de tarde, dar pareceres na Comissão de Justiça e à noite se recolher ao presídio. Foi o que falou o Lascala. Mas eu quero lembrar a vocês que na cidade de Rio Claro, há anos atrás, quando não havia ainda essa democratização, um prefeito chamado Nevoeiro, o nome é esse mesmo, uma falha de memória, Nevoeiro, foi condenado a 5 anos de reclusão pelos mesmos crimes do pessoal do Mensalão. E ele fugiu e a eleição transcorreu com ele fugido e sem o mandato cassado. Ele foi eleito
não havia primeiro e segundo turno em Rio Claro. Ele foi eleito com uma esmagadora maioria de votos pelos rioclarenses que achavam que o prefeito estava sofrendo uma perseguição política. Então, se os munícipes de Rio Claro, porque eu trago Rio Claro a esta fala? Porque me lembrei agora de um episódio notável dos anos que passei da política, em que alguém condenado foi eleito com 70, se eu não me engano, 73% dos votos válidos em Rio Claro. Então eu tenho impressão, e vamos levar essa impressão para uma certeza, que nós precisamos de uma mudança, uma fiscalização maior do eleitor. Não basta o eleitor votar, até porque sou contra o voto obrigatório. Eu sou a favor do voto facultativo. Não basta o eleitor ser levado a votar. É preciso que o eleitor fiscalize, queira saber o que está fazendo aquele que recebeu o seu voto. Esteja fazendo no executivo, esteja fazendo no legislativo ou em qualquer lugar. Sim. Aliás, a propósito do deputado Genuíno, o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, lamentou muito ter de condená-lo, né? Ao que replicou a ministra Carmen Lúcia, que o que se julgava naquela casa eram fatos, atos infelizes, e não as histórias que muitas vezes são dignas, mas fatos, atos, episódios infelizes, como certamente o que aconteceu com o deputado Genuíno. Humberto Chaludi. Eu penso que dois aspectos relevantes que ocorreram até essa semana, que foi a confirmação da votação do orçamento impositivo, sim, que de certa forma tirou do governo aquela poder de barganha em relação às emendas dos deputados. Os deputados eles têm um limite que eles podem oferecer projetos ao governo de valores, que eles podem solicitar verbas para os seus municípios, e invariavelmente essa questão da base de sustentação de governo, como o deputado colocou, era utilizado como uma forma de barganha. Então eu penso que essa pressão popular que tem surgido aí das ruas tem forçado uma mudança de comportamento, e outra questão foi a aprovação aí na primeira instância da questão do voto aberto. Né? Fim do voto secreto. Aliás, tinha uma frase célebre do Ulisses Guimarães que dizia que o voto secreto era uma tentação à traição. Não é verdade? Então, eu creio que isso também, de certa forma, vai pressionar os deputados, os parlamentares de maneira geral, a botar a cara para bater. Então, vai se saber fielmente quem votou e quem votou e como votou. Contra, então, acho que foi um avanço nesse sentido, fruto da pressão popular, bem da verdade, e do trabalho da imprensa, que tem sido também, nesse contexto, muito relevante. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que também que é pouco falado, que apesar do... Existe uma cultura também reinante no país hoje da corrupção. Então, é aquela coisa de... as pessoas criticam os deputados, mas no cotidiano da sua vida também, quem puder subornar um guarda de trânsito para ele não multar, ele acaba fazendo, né? O que o senhor pensa disso, deputado? Por exemplo, no caso de quem pratica a corrupção, é um ato criminoso, mas também quem participa ou quem também se alimenta isso também deveria ser punido. Parece que agora dão a entender que vão, doravante, entrar os da corrupção, os passivos e os ativos. Sim. Aqueles que corrompem, em geral, ficavam fora. E essa tendência que chamávamos no passado de a lei do Gerson, levar vantagem em tudo, isso é um mal, eu não diria nacional, não, é internacional. Logicamente, em alguns lugares há maior respeito. Claro. O simples desrespeito a uma fila de uma padaria, ou uma fila de ônibus, é um desrespeito à sociedade. Já é uma vantagem ilícita, o desrespeito a isto. Por isso que o maior homem público que eu conheci na minha vida, eu proclamo, e alguns, os mais novos, sequer conheceram, chamava-se Freitas Nobre. Freitas Nobre era um jornalista que foi líder do MDB, que até me conduziu para a comissão de anistia, na época em que era líder do MDB, e o Freitas Nobre não aceitava sequer a primazia de entrar no avião em primeiro lugar, que era dado aos parlamentares que iam para uma sala VIP. O Freitas Nobre, ele dizia que partia-se do café da manhã honesto para ter um jantar honesto e ter uma vida honesta.
Então ele foi o exemplo assim, maior que eu já vi e curiosamente... Fazia jus ao nome. Né? Fazia jus ao nome. Ele era nobre. Só que o Audálio Dantas, seu companheiro jornalista, também figura de grandes méritos, tirou-lhe o mandato na eleição, 2 eleições depois, porque a sua base era o mundo dos jornalistas. E os jornalistas penderam para o Audálio Dantas. A política, ela é cruel, na minha opinião, ela é cruel. É uma atividade cruel. Uma atividade cruel porque o cidadão o eleitor, deixa que ela se torne algo cruel. Eu, até 82, eu ia viajar para o interior, fazendo campanha, dormia na casa de correligionários, só não voltava com dinheiro no bolso. Do resto, não conseguia tirar dinheiro do bolso para pagar um cafezinho. De 82 para cá, quando a oposição tomou o poder, que foi a eleição de Franco Montoro, naquela época, sim, ao menos aqui em São Paulo, nós tivemos as eleições dos primeiros governadores. A Brizola no Rio de Janeiro. E maciçamente Tancredo em Minas. A oposição ganhou em todo o Brasil, começaram as nossas desditas. O poder absoluto, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe... Absolutamente. Lord Acton. Então eu comecei a ver que começou a política empresarial de eleição. Dali para frente... foi um negócio assim fantástico, negativo, porque quando chegavam as eleições, o cidadão dizia, não, eu torro a minha empresa, mas vou ser deputado. Então nós começamos a concorrer com as chamadas caixas altas, ou fulanos que se vendiam ao capital, ou o próprio capital com os seus filhos, seus netos, o próprio dono da empresa se candidatando. Isto leva-nos para que este programa, que tem uma audiência muito grande aqui na Baixada, enfoque o problema o caso que está se pensando no financiamento igualitário das campanhas. Nem um centavo vir do bolso do candidato. Porque por dentro, aquilo que é dedicado ao Tribunal Superior, ao Tribunal Eleitoral, ao regional e ao federal, para depois as contas do candidato serem aprovadas, não é talvez nem 10% do que realmente gasta o candidato. E é preciso que o povo denuncie. É preciso que você, quando encontrar uma campanha milionária nas ruas, você se lembre de que você lhe dão uma camisa, mas tiram depois a sua roupa toda. Então é preciso que você denuncie que realmente esta campanha milionária, quem paga é você. Isto é que eu acho que deveríamos, às vésperas das próximas eleições e nas seguintes, levar para as ruas. Vigie aquele que gasta muito, porque quem gasta muito vai querer tirar a diferença depois. Agora, o deputado ele citou a questão dos empresários. Hoje nós temos um agravante muito pior, que é as máfias, né? Do tráfico de drogas, por exemplo, financiando campanhas, né? As igrejas também, né? Assim, os cultos. Né? A própria manchete do jornal hoje, da Tribuna, a questão dos bingos, do jogo ilegal. Agora, é só uma questão, deputado, talvez seja essas razões aí, que pelo seu tom, o senhor realmente demonstra uma certa frustração com a política. E, de certa forma, o senhor se afastou, por exemplo, do cenário político, deixou de concorrer, relativamente novo, se comparado aí aos outros candidatos que ainda... tem colegas seus que ainda estão lá no Congresso. Houve uma decepção com a política, quer dizer, esse seu afastamento do cenário político, de certa forma, o senhor se reclusou um pouco do cenário político. Foi motivado por essas decepções? Deputado, o senhor responde, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.
Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Pensou em coffee break? Chá da tarde? Coquetel? Roseli Buffet, sua festa começa aqui. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 4 de setembro. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado, ex-deputado federal, deputado constituinte, Del Bosco Amaral, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub, que no bloco anterior deixou uma pergunta para o nosso convidado a respeito das razões pelas quais ele se afastou, deixou a vida pública, enfim, deixou o mandato como deputado federal. Diversos mandatos o Del Bosco exerceu como deputado estadual, como deputado federal, como vereador, enfim. E o que levou a essa decisão foi a frustração com a vida pública, com a vida política, deputado? Eu não sou homem de muitas lágrimas, mas, inegavelmente, alguns fatos contribuíram para que eu me sentisse desestimulado na chamada vamos chamar de via pública. Eu, aos 23 anos, tornei-me suplente de vereador e assumi com 25 a Câmara Municipal de Santos. Em seguida, reelegi-me, fui o segundo mais votado na cidade, para vereador. Em 70, antes dos 30 anos, já era deputado estadual. Reelegi-me deputado estadual e depois fui 3 vezes deputado federal. A última eleição foi a constituinte. Eu tenho a impressão de que ninguém precisa mais do que isto para conhecer o lado bom e o lado triste da política. O lado triste da política é que eu vi, e discuto isso com meu filho, vereador hoje na cidade, eu discuto com ele dizendo que naquele tempo era muito fácil. Bastava você ter um mínimo de coragem, ser contra o regime militar, ser contra a ditadura, e você tinha os seus eleitores. Hoje, você precisa ter uma montanha, o termo é esse, infelizmente, uma montanha de dinheiro para poder chegar à sua ideia, à sua imagem, os seus feitos, os que justifique alguém votar em você, fazer chegar à rua. E o gozado é que estabelecem proibições. A justiça eleitoral, ela é uma santa mãe da corrupção eleitoral. Ela estabelece proibições que são facilmente superadas por aqueles que têm dinheiro. Uma delas foi, nas últimas eleições, exigiram que se registrassem os amigos que estivessem numa campanha. Graciosamente, você tinha que fazer prova. Não é de que eles não recebiam, de que eles voluntariamente estavam distribuindo os papéis, porque senão você poderia ser multado pelo INSS, porque eles estariam trabalhando sem recolhimento da contribuição de vida. Isto é uma vergonha. Há pessoas que colocaram nas ruas, por uma campanha de vereador, 2.000 pessoas e não tiveram 2.000 votos. E nada ocorreu com eles, porque só vão em cima dos que ganham a eleição. Então eu tenho dito ao meu filho, que se sente também em certos momentos desestimulado com isto, e nós vemos a justiça eleitoral fragilizada, completamente fragilizada. Durante a época da eleição, dizem o seguinte: denuncie. Você liga e denuncia, a pessoa diz, traga as provas. Quem é que deixa a prova
para depois da apuração do pleito? Quem é que deixa a prova nas ruas, os painéis? Diminuíram o tamanho dos painéis, mas não limitaram por candidato quantos painéis deviam ser. O tamanho é menor, mas o cidadão, em vez de colocar 1.000, coloca 2.000. 2.000 painéis fazem mais efeito do que 1.000, mesmo grandes. Então, há pessoas que gastam dinheiro despudoradamente, e isto foi uma das razões, sim, que eu desisti da vida política. A minha última eleição, em 90, foi a seguinte, quando eu perdi a eleição, a que me causou a derrota em Santos, por 993 votos para a candidata do PT à época. Eu entrei com um recurso, eu pessoalmente, o partido pouco, mas eu entrei com um recurso até a última instância, até o Superior Tribunal Eleitoral. E um dia em Brasília, se todos lembram, a eleição aqui foi em 88. Em 89, um ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral, procurou-me em Brasília, do Congresso Nacional, eu ainda era deputado, para dizer se eu não queria retirar os meus recursos, porque eu estava prejudicando a campanha do candidato situacionista, porque se o tribunal, frase do ministro, e o ministro, se estiver vendo este programa agora, não vai me desmentir, não. O ministro disse, nós vamos dar a vitória ao Lula se nós fizermos a intervenção da eleição de Santos. Ora, uma eleição, seja da cidade de Consolação, que é a menor de Minas Gerais, e uma das menores do Brasil, ou seja, em Santos, com uma cidade de segundo turno, de qualquer forma, não pode haver erro na apuração de votos. E eu não estou dizendo que o ministro tinha por convicção votar a meu favor, mas só essa frase infeliz que ele usou, se eu não queria tirar os recursos, porque nós tínhamos uma eleição, um bem maior, uma eleição presidencial à frente. E o que deu essa eleição presidencial? A eleição do Collor. E todos sabem qual foi o seu resultado. Quer dizer, isto depois eu pesei, coloquei numa balança e vi que realmente hoje é muito difícil. Imagine eu que fui durante esses anos todos um político. Agora imagine o cidadão que esta hora da manhã não encontrou vaga no hospital para internar seu filho, não encontrou medicamentos, não encontrou transporte coletivo em ordem. Imagine o que este cidadão deve pensar da vida. O povo brasileiro é bom demais. O povo brasileiro, em face da crueldade do que fazem com ele, é alguma coisa é santo. O povo brasileiro é santo. Esta vergonha de importar médicos, eu vou dizer, porque eu ando do sertão do norte de Minas, eu ando do sertão do norte de Goiás, eu vou aos assentamentos do INCRA, e eu posso dizer a vocês, o que falta é hospital, ambulância, material cirúrgico, centros cirúrgicos, não faltam médicos, os nossos médicos são competentes, sim, desde que lhes deem instrumentos. Esses médicos daqui, os cubanos que vieram, os nossos amigos cubanos, nossos amigos de outros países que vieram para cá, só por amizade podem vir para cá, porque pelos ganhos não vale a pena. Eles vão embora logo, podem todos anotar o que está sendo dito hoje, dia 4, perto das 9 horas da manhã. Vão embora todos, quando descobrirem que lá no interior onde eles vão servir não existe ambulância, não existe fio para sutura, não existe medicamento. E este governo federal tenta impingir-nos que estão fazendo um grande obséquio para a nação, importando médicos, quando na verdade está uma vergonha contra a classe dos médicos, porque lá encontramos também, como em todas as profissões, como na política, como no jornalismo, nós encontramos boas e más pessoas, competentes e incompetentes. Sem dúvida. Deputado, nós já estamos nos aproximando do final do programa, eu queria aproveitar para lhe perguntar o seguinte, o senhor é do PPS, o Partido Popular Socialista, e há rumores de que o ex-governador José Serra se filiaria ao seu partido para disputar a presidência da República. Como é que o senhor recebe essa possibilidade? Por se tratar de se isso ocorrer, por se tratar de uma ação de um dos maiores brasileiros da atualidade, eu falei do Freitas Nobre, o Freitas Nobre atual chama-se Roberto Freire, é o presidente do meu partido. Roberto Freire, um comunista das antigas, viajamos inclusive da União Soviética, no mesmo vagão de trem, dormíamos no mesmo leito.
nos vagões da antiga União Soviética, hoje a Federação Russa. O Roberto Freire é que idealizou este movimento. E o Serra é de uma alta competência. Foi como ministro da Saúde. E o Serra, se vier para o PPS, será uma grande vantagem para o PPS para se tornar um pequeno partido grande neste país. Então, eu sou totalmente favorável. Roberto Salum. Existem esses rumores e o que está pintando é uma divisão realmente, uma eleição realmente que vai ser muito dividida. Sem dúvida. Creio que teremos no ano que vem uma eleição surpreendente, até por força dessas manifestações que têm ocorrido, que apesar de serem meio difusas, a gente nota que os jovens estão querendo se manifestar, a população de maneira geral, liderada pelos jovens, sobre a insatisfação sobre vários temas, e isso deve desaguar na próxima eleição, com certeza, as temáticas, as discussões, e eu creio que vai ser um campo livre para ideias e as chances de cada um não estão muito definidas. Né? Não tá, há um certo equilíbrio entre Dilma, Aécio, entrando, Serra. eu acho que seria interessante porque colaboraria com o debate. Né? Se ele vai ganhar, se ele vai deixar de ganhar, se vai ser a Dilma, mas eu acho que seria uma pessoa importante para discussão de temas relevantes para o país. Para elevar o nível do debate. Exatamente. O senhor acredita numa eleição de segundo turno ou liquidaria, seria no primeiro turno, deputado? Não, com os erros que vêm sendo cometidos, eu tenho a impressão que o segundo turno é a única coisa assegurada nesse instante. Essa é a minha impressão. E eu não fico somente em Santos, eu ando por aí. Eu ando no país e eu sinto de que a população está começando a ficar cheia, inclusive beirando a explosão. Mas não é só contra o partido governante, no caso o PT, é contra os partidos políticos em geral. Os partidos políticos têm agora uma grande oportunidade de se regenerarem perante a opinião pública. Deputado, para terminar, falta um minutinho. O senhor é pai do vereador licenciado à Câmara de Santos e secretário de Defesa da Cidadania do município, Marcelo Del Bosco Amaral. Ele é vereador por 2 mandatos. Ele vai seguir sua carreira? Vai ser deputado também, deputado? Eu tenho a impressão de que todos na vida sonham. Agora, os pais não devem querer que os filhos forçosamente sigam seus passos. Sim, claro. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Agora, ele sabe perfeitamente de que ou faz, como era antigamente, no tempo que você era, acho que ainda... Repórter. Quando você era ainda Foca, talvez. Foca. Que nós entrávamos no ônibus amarelinho, na rua Padre Anchieta, e descíamos em São Vicente e voltávamos, só tendo cuidado de não acordar o trabalhador que estava dormindo, e entregando um santinho na mão e fazendo discurso dentro de ônibus, e subindo em caixote para discursar em lugares em que éramos até vaiados, porque isso foi em 68. Em 68 houve uma reação muito grande à cassação dos grandes líderes, do Esmeraldo, do Mário Covas. Mas mesmo assim eu fui para a rua e dizia, bom, você quer pior? Então você pode vaiar à vontade, eu vou continuar falando. E fui eleito em 70 com tostão, quando as campanhas já estavam voltando-se para milhão. Fazia em cima de caminhão e caixa de fruta, né? Em cima Lógico, isso aqui essa aqui é a política, é o centro irado no meio do povo. É verdadeiro. Deputado, chegamos ao final do programa, teríamos muito mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Muito obrigado pela sua presença, foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também ao nosso colega jornalista, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação, Humberto Salum. Muito obrigado a Paula, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela audiência, pela atenção, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta, 8h05 da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.